É uma pauta longa aqui hoje para falar com você, mas antes de eu entrar nessa pauta, eu queria rapidamente só trazer aqui as informações para a gente debater um pouquinho em relação ao Boletim Focus, que divulgou hoje a estimativa da inflação de 2020 pela 18ª semana seguida de alta ali para 4,35. Como que você avalia esse resultado apresentado, esses dados apresentados do Focus hoje, Arthur? Na verdade, a inflação ela tem subido, né? A expectativa tem subido há bastante tempo, como você falou, né? No começo do ano, se eu não me engano, estava ali na casa dos 2,5%, 3%, né? A expectativa. E agora a gente já está batendo 4,3%, quase 4,5%, né? Que era a nossa antiga meta de inflação lá alguns anos atrás, né? Hoje ela já está um pouco mais baixa, está na casa de 3%, que é a meta que o Banco Central tem que entregar no final do ano. O que acontece é que a gente teve esse ano, um ano completamente atípico, né? 2020 não é comparável a quase nada que a gente teve, mas esse ano a gente teve uma pressão muito grande no preço dos alimentos, né? E o preço dos alimentos acabou aumentando bastante os índices de inflação como um todo, não só o IPCA, como, por exemplo, o IGPM, né? Muita gente fala, o IGPM ele está no acumulado mais de 20% ao ano, né? Que é a inflação que reajusta os aluguéis. Então, a gente está falando do IPCA a gente está falando de IPCA na ordem de 4%, mas a gente tem índices de inflação como o IGPM acima de 20%, né? Então, essa expectativa frustrada aí de uma inflação, vamos dizer assim, estável, foi muito por causa do preço dos alimentos, alguns alimentos ali que explodiram, né? Arroz, agora o caso da batata, alguns outros alimentos que a alimentação dentro de casa afetou muito. E uma coisa que é interessante, Paula, que aconteceu esse ano, é que a inflação por renda, ela descolou. Então, muitas vezes a inflação das famílias mais pobres, das famílias mais ricas, era muito semelhante. Esse ano, as famílias mais pobres sentiram mais no bolso. Então, a inflação das famílias de menor renda bateu quase 6% a 7%, né? Se a gente falasse do IPCA, que é 4%, as famílias mais ricas tiveram praticamente 1, 2% de inflação. Por quê? Porque a educação privada caiu, né, nesse meio tempo, né, os preços por causa da pandemia, da quarentena. Algumas escolas privadas diminuíram a mensalidade, enquanto as famílias mais pobres sentiram no bolso, porque em relação à renda, elas gastam mais com alimentação, né? Eu acho que é mais essa ideia, mas essa questão da inflação pegou mesmo esse ano muito mais do que nos outros anos. O Arthur, ainda na questão da projeção do Focus, a questão do dólar, né? A projeção recuou de 5,22 agora para o final de 2020 para 5,20. Expectativa para o final de 2021 caiu de 5,10 para 5,03. O que você acha que pode estar causando essa pressão aí no dólar, segundo essa projeção do Focus? O dólar, na verdade, ele quase bateu 6%, né, esse ano. Foi uma coisa que nunca tinha acontecido, né, a cotação do dólar. E agora, nesses últimos tempos, né, vamos falar umas 3 semanas para cá, o dólar caiu bastante, né? Então, ele está quase na faixa de 5,20, 5,15. Eu acho que é uma série de fatores. Muita gente fala, né, o dólar é uma combinação de coisas, é o preço do dólar e o preço do real. Quando você tem expectativas ruins para a economia brasileira, o dólar valoriza, mas na verdade o que está acontecendo é que o real está desvalorizando, né? É uma relação, tem o numerador e o denominador, né? Então, na verdade, o que aconteceu, quando quase o dólar chegou a 6, a gente tinha expectativas muito ruins para o real, né, para a economia brasileira. A gente não tinha muita clareza sobre o auxílio emergencial para 2021, tinha gente falando que ia continuar para 2021, se ia ser o valor de R$600, R$300, e isso causa muito impacto para a dívida pública, né? A gente até falou da outra conversa que a gente teve aqui, a última vez que eu participei, a dívida pública nesse ano vai fechar 100% do PIB, né? Tudo que a gente gera num ano é o que a gente deve na dívida pública, né? Então, a gente estava na casa de 75% no começo do ano. Então, toda essa incerteza em relação à dívida, essa incerteza em relação ao PIB, gera uma pressão no dólar. E é o que a gente sempre fala, né? Economia forte tem moeda forte, não tem muito segredo. Então, quando você tem muita desconfiança em relação à economia nacional, à economia brasileira, a moeda nacional sofre. E aí tem exemplos claros, né? A Argentina é um exemplo claro que tem a moeda mais fraca da América do Sul há anos, já, acho que vai ser o 6º ano seguido que a Argentina tem a moeda mais desvalorizada, né? Que é o caso do peso.
Então, eu acho que essa questão da pressão do dólar, agora que diminuiu, né, agora a gente está na casa dos 5,20, tem muito a ver com essa melhora nas expectativas. A gente ficou mais claro que, aparentemente, não vamos ter auxílio emergencial no ano que vem. Ainda a gente tem algumas incertezas, né, da LDO, da LOA, que está sendo votada no Congresso, mas eu acho que a vacina, né, acho que a gente pode falar, né, a vacinação, que começou em alguns países, no Reino Unido, agora começando nos Estados Unidos hoje, eu acho que algumas coisas ficaram mais claro para o investidor, para os analistas, que gerou essa diminuição do real, na verdade, essa valorização do real, que não aconteceu só aqui. As moedas dos países emergentes também valorizaram nessas últimas semanas.